O ano é 2001. Você e sua família são selecionados para o programa Lar Docilar do Caldeirão do Hulk. Enquanto a reforma no seu humilde barraco tá rolando, eles pagam uma viagem com tudo que tem direito para sua família passar um mês na África do Sul. Eles falam que você vai conhecer a savana, participar de diversas atividades e até ver aonde o Rei Leão aconteceu. Se essa parte é mentira, porque o Rei Leão se passa na Tanzânia. Maldito narigudo safado. Mas tudo bem, lá tem bastante coisa pra fazer, como safari, e também tem um evento especial de safari. Você vê girafas, leões, guepardos caçando, então você nota algo diferente. Elefantes cobrindo um animal morto com galhos, flores e também trazendo comida como se fosse uma espécie de oferenda. Você, com choque de assistir elefantes supostamente enterrando outro animal, naturalmente se pergunta: o que é isso? Mas quem diria que, para sua sorte, com você no Jeep, tinha um elefantólogo? Elefantólogo foi demais. Mano, não me leva tão a sério. Quer dizer, leva a sério sim, porque o que vem agora é verdade. Esse sujeito, se vendo capaz de sanar as suas dúvidas, então te revela que isso é um comportamento comum dos elefantes. Eles enterram elefantes e outros animais, como rinocerontes, vacas e até humanos. E tem mais. Se for um ser com que eles tiveram algum laço de afeto, eles voltam no ano seguinte para visitar e prestar respeito ao falecido. Aí você fica, nossa, não acredito, que prontamente é respondido pelo nosso elefantólogo. Então você não vai acreditar quando descobrir que se especula que os elefantes têm religião. Além de sentir luto e enterrar, eles são vistos toda lua crescente, parando seus afazeres cotidianos para ficar balançando galhos na direção da lua, como se fosse um ritual. Também em toda lua cheia, eles têm uma espécie de um banho específico que precisam fazer. Pode parecer bobo, mas demonstra uma percepção apurada dos ciclos lunares, como também uma espécie de adoração à lua. Então eles têm mesmo uma religião? Você diz surpreso. Não podemos confirmar, responde o elefantólogo de forma sensata. Só sabemos que são atividades sem nenhum benefício específico de sobrevivência e que são repetidas de maneira ritualística. Mamífero, inteligente, vive em sociedade, aparentes sinais de religião. Só eu fiquei inquieto a respeito da condição religiosa, deveras tumultuada, de outro mamífero em particular? Com o passar dos anos, a tecnologia avança e o mundo humano parece se tornar cada vez menos religioso. Um engano crasso, meus queridos, pois se você avaliar o ser humano como um animal e também ignorar as estatísticas que indicam que os muçulmanos estão crescendo para um cara, você vai perceber que sempre estivemos sendo tão religiosos como nunca. Temos cada vez mais ateus, agnósticos, pessoas sem religião e continuamos a ver os humanos buscando inconscientemente formas semi-religiosas de se relacionar com o mundo. Seja uma ideologia, um time de futebol, uma marca, ciência, dinheiro. Experimenta dizer a uma dessas pessoas que sua crença está enganada e você vai lembrar do que o ser humano é feito. É claro que, como no caso dos elefantes, elas não possuem todas as características necessárias para formar uma religião de fato. Contudo, elas possuem características o suficiente para preencher as necessidades da mente em busca de sentido, pertencimento, rituais e explicações. Nós somos mais carentes de religião do que gostamos de admitir. Eu até ousaria dizer que é um vício, no mesmo sentido que dá para dizer que somos viciados em comida. O que nos faz tão dependente de algo que nos dê significado? A resposta que encontrei parte da origem da religião, ou melhor, parte da origem da relação entre a psique humana e a... O Homo sapiens existe há mais ou menos 200 mil anos. Boa parte desse tempo ele existiu sem fazer nada de muito especial, só mais um animal qualquer no meio da cadeia alimentar, comendo e sendo comido. A surpresa começa a partir de 70 mil anos atrás, de onde a gente encontra artefatos que nos fazem pensar: mano, esses malucos aqui são um trem-bala da Idade da Pedra. É daí em diante que datamos a invenção de barcos, lâmpadas a óleo, arcos e flechas. O que aconteceu de especial durante esses anos? A consciência. Peraí, que nada confirma que foi a consciência. Isso é uma especulação minha. Mas, de fato, houve uma mudança na cognição humana. A relação que eu faço com o surgimento da consciência vem dos estudos do psicólogo junguiano Eric Newman, que demonstra como a consciência trouxe consigo 3 expressões hoje fundamentais à humanidade. Em ordem aleatória e conveniente para o roteiro do vídeo, temos a língua em primeiro lugar.
Diferente da linguagem, ela nos deu a capacidade de trocar informações com mais precisão sobre coisas existentes no mundo e também na nossa imaginação. Ser capaz de dar nome às coisas é ser capaz de dar sentido. A ordem que vemos no mundo não é do mundo, é da nossa mente. A natureza é um caótico ciclo interminável de transformações que não possuem um início e nem um fim determinado. Graças à língua e à nossa consciência, o início passou a ser algo real. E as características que deram origem a essa primeira expressão não pararam por aí. Das profundezas da psique humana surgiu outra necessidade em comum à natureza, nossa próxima expressão, a arte. A arte nos move, nos orienta, ela nos dá sentido. Alberto Camus disse em Um Homem Revoltado que o que os artistas fazem é se revoltar contra a desordem de infinitas partes acumuladas da vida e reconstroem ela de acordo com a própria seleção. Um exemplo perfeito é um filme. Se um filme for o registro total de cada segundo da vida do protagonista, ele não será um filme, e muito menos uma narrativa. Uma narrativa é a seleção e ordenação de partes distintas que, juntas, dirigem o espectador a perceber algo nele mesmo ou no mundo, até então ignorado. Em outras palavras, eles criam um sentido. Está percebendo que isso não é uma coincidência? Se ainda não, agora vai ficar mais claro, com a nossa última e não menos importante expressão do desenvolvimento da consciência humana. E aí, qual você acha que é a misteriosa terceira expressão? Nossa amada e odiada religião. Com o apoio da língua e da narrativa e outras formas de arte, a religião foi um grande pivô do sentido para a humanidade. Grandes questões como de onde eu vim, por que sofremos, vale a pena continuar vivo, foram tratadas primeiro pela religião. Para o animal carente de sentido que nos tornamos, isso foi indispensável para a sobrevivência. Apesar da autoconsciência nos permitir acessar o nosso espírito criador, que expandiu nossas capacidades, como diria o tio Ben, com grandes poderes, vem grandes merdas novas para tu resolver, meu filho. Agora que encontramos o sentido, também encontramos a falta dele. Percebe que a religião não é uma mera história de ninar para acalmar um primata aterrorizado? Ela, junto com a língua e a arte, são mecanismos que nos levaram para além do jogo da sobrevivência, direto para o jogo do sentido, onde devemos investigar a fonte dessas expressões. O princípio criador. É compreensível que o princípio criador do qual nasce o mundo seja derivado da natureza criativa do próprio homem. Newman, ao explorar a origem da consciência na sua obra de nome deveras autoexplicativo, A História das Origens da Consciência, mostra como a religião, que deriva da percepção do princípio criador em nós, esteve envolvida em todo o processo do desenvolvimento da consciência. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. O que foi que os primeiros humanos encontraram dentro de si com a autoconsciência? A vontade. Toda criação é um ato de vontade. Quanto mais o primitivo criava, com a língua, a arte e a religião, mais ele se tornava um objeto na sua própria criação. E assim, mais ele se tornava consciente de si mesmo. Quanto mais autoconsciente, mais partes suas eram vistas no mundo. Assim foi que um animal humano passou a ver um espírito criador dotado de vontade em cada ser e não ser à sua volta. Se coloca no lugar desse primitivo. A ideia de pessoa ainda não havia sido formada. Tudo o que ele sabia de si é que ele era uma vontade que afetava o seu corpo e o mundo. Para esses humanos, ele, um pé de manga e um búfalo só podiam ser a mesma coisa. Todos espíritos em uma relação mútua expressando suas vontades. Essa foi a base psicológica que deu à luz ao animismo, que com algumas ressalvas dá para dizer que é o primeiro tipo de religião humana. Ele parte do princípio que tudo no mundo tem um espírito próprio. Uma pedra, um arbusto, uma raposa, a chuva, são todos dotados de intenções e desejos. Eles se irritam, eles se alegram, eles podem te ajudar, eles podem te amaldiçoar. Contudo, isso ia além do que os primitivos acessavam com os olhos. Espíritos dos antepassados, espíritos guardiões também faziam parte dessa rede de relações. Não temos saída. Somos eternamente limitados a ver o mundo segundo a nossa própria natureza. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Foi a forma
talvez inconsciente dos hebreus descreverem que o homem é um reflexo de Deus, assim como Deus é um reflexo do homem. Eu espero que tenha ficado evidente que o vídeo não é nenhuma tentativa frustrada de desprovar a existência de Deus. Eu só tô tentando mostrar que os elefantes têm sim uma religião, calma. Isso não passa de uma tentativa de me aprofundar na relação da psique humana com a ideia de Deus. Inclusive, foi através dessa investigação que o próprio Jung chegou a concluir que ele não acredita em Deus, ele sabia da sua existência, já que ele o encontrou ao investigar a psique humana. Se a religião é algo que vem de dentro, então para que viver com uma religião se tudo que eu preciso já está dentro? Sabe aquele argumento de religiosos de que sem religião a humanidade não tem moral? A gente já sabe que esse argumento é falho. Entretanto, ele parte de um princípio correto e só erra no objeto afetado. A falta de religião não afeta a moral humana. A falta de religião afeta a psique humana. Por mais que o sentido que precisamos não seja encontrado apenas na religião, eu diria que é mais fácil para a maioria encontrar através dela, pois o fator social tem um grande peso. Nós somos um animal social. A tentativa solitária de encontrar paz de espírito com experiências pessoais, filosofia e alguns artigos científicos é um desafio à sanidade de muitos. Ser capaz de trilhar esse caminho de forma individual nunca fez ninguém melhor que outras pessoas. Se por qualquer motivo alguém acredita nisso, essa pessoa precisa voltar ao início desse caminho, pois a vida prova que ninguém se livra de uma religião. Nós podemos tirar a religião de nossas vidas, mas não conseguimos tirar ela de dentro de nós. A religião, como narrativa que nos dá sentido, é mais que um mero engano que a humanidade deve superar. Ela é o meio pela qual a humanidade supera tudo.